Zé Raimundo, deputado, jornalista, radialista, produtor cultural. E produtor cultural. Balançou essa ilha durante muito tempo, preocupado com a manutenção de nossas verdades. Agora, meu querido, diga uma coisa. Houve um instante em que você foi muito poderoso em São Luís. Era realmente um formador de opinião, manipulava grande parte da audiência da TV. Por que caiu na besteira de ser deputado? Foi uma ambição política, uma opção que surgiu. O convite foi feito pelo ex-deputado estadual aqui de São Luís e eu resolvi abraçar essa causa. Aí estava uma evidência bem maior e acabei sendo eleito o deputado estadual mais votado de São Luís no século XX. 15 mil votos na primeira apuração da urna eletrônica no TRE. Então, após a primeira apuração, já estava eleito, com 15 mil votos. Aí cheguei a 20 mil e poucos, fui o oitavo mais votado do estado inteiro, dentre os 42 deputados. E descobri que na política você tem dois caminhos a seguir. Ou você é governo, ou você é oposição. E eu quis ser independente. Nem governo, nem oposição. Aí é que as pessoas que têm mais conhecimento político dizem aí que foi o seu erro. Mas eu achava que eu não podia aprovar tudo que o governo queria, nem poderia deixar de criticar aquilo que eu achava que estava errado. Conduzi o meu mandato dessa forma e fui considerado, à época, pelo Comitê de Imprensa da Assembleia, eu fiquei entre os 5 deputados mais atuantes do meu mandato, em 99. Primeiro lugar, eu e mais 4 outros deputados. Assim como houve os melhores, houve também os piores. Sim. Eu, graças a Deus, fiquei em primeiro lugar entre os melhores. Mas veio depois o tempo e aí eu fui vendo, observando e tal. Até um dia eu pedi uma CPI do bem. Estava errado, tal. O nosso saudoso Pantoja dava um balanço e o interventor federal apresentava outro balanço. O Banco do Estado teve 2 balanços diferentes. Eu disse, não pode. Eu, como técnico de contabilidade, sei que se um balanço é de um, o outro balanço tem que ser do outro. Tem que ser. A matemática é uma ciência real. Aí cabe uma CPI. Na mesma hora, eu estava na sessão, lá na Assembleia, onde era na Rua do Egito. A minha assessoria jurídica fez um esboço de um requerimento e eu pedi uma CPI, assinatura na hora, os outros deputados assinaram. E eu cheguei a ter 9 assinaturas. Eu precisava de 14. Aí, uma autoridade me ligou, eu estava almoçando na minha casa com minha mulher. O governador era Luiz Rocha. Não era Luiz Rocha. Eu não posso falar o nome do governador porque está em campanha política e a lei proíbe. Mas uma pessoa do governo me ligou e disse, Raimundo, tudo bem? O que você está fazendo? Estou almoçando aqui com minha mulher e tal, em casa. Disse, é o seguinte, rapaz, que história é essa de CPI do bem? Aí eu contei em rápidas palavras o que tinha acontecido. Ele disse, mas não pode ter essa CPI. Vai lá na Assembleia, retira o pedido, que já tem quantas assinaturas? 9. Então, retira o pedido e esquece a CPI. Eu digo, meu irmão, eu não posso fazer isso. Se eu for retirar a CPI, mesmo que eu colocar uma corda no meu pescoço e me enforcar. Se o projeto é meu, como é que eu vou retirar um requerimento meu? Tudo bem. Aí começou a minha não muita sorte como deputado. Final de semana, a imprensa toda noticiando, jornal, rádio, televisão, Raimundo pede CPI do bem, primeira página. Na segunda-feira eu chego para a sessão. A sessão da segunda-feira é sempre à tarde. E eu cheguei para o secretário da mesa e disse, Braulio, como é que está a nossa CPI?
esse deputado não vai ter mais CPI, não. A essa altura já tinha conseguido os outros 5, já eram 14. Aí não vai ter mais CPI. Como que não vai ter CPI? O que foi que aconteceu? Eu disse, 5 deputados que haviam assinado, foram na minha casa assinar de madrugada, 2 horas da manhã. Foram lá, assinaram, completaram os 14. E esses 5 deputados retiraram a assinatura do requerimento. Acabou a CPI do bem. Aí depois eu soube que né, as artimanhas, as jogadas, quem assinou fulano, não quero citar nome, mas não houve a CPI do bem. Aí, meu irmão, veio a minha primeira grande desilusão. Diga uma coisa, você tem isso registrado em algum depoimento? Tenho. O secretário da mesa era o Braulio, que é o atual secretário da mesa diretora da Assembleia. Na época ele era o secretário. E hoje ele está aí, vivo, para confirmar isso. Porque, veja bem, agora nós tivemos o incêndio no museu. Memória se perde e acabou, e o Brasil... E eu pergunto o seguinte, está tudo registrado, bonitinho? Tudo registrado. Para você ter uma ideia, esse incêndio que houve no Museu Nacional no Rio de Janeiro, tinha um camarada amigo meu lá, que fiz amizade com ele, coincidentemente, ele me levou um dia no Museu Nacional, um quarto onde dormia Dom João VI, aquela coisa toda, muito bonito, o museu. E um diretor do museu me disse, lá no Maranhão você mexe com Bumba Meu Boi e tal, cultura e tal. Rapaz, me faz uma doação para o museu aqui de uns exemplares disso lá. Eu, com certeza, vou trazer para o senhor vários DVDs para você ter aqui. Aí levei vários DVDs de Bumba Boi e tal, LPs na época e tal, entreguei. E eles tinham esse acervo lá. Acervo da cultura maranhense no Museu Nacional. Eu não me recordo se alguém fez doação semelhante anteriormente. Eu sei que com esse incêndio, com certeza, foi embora. Esse material também se perdeu. É isso a minha pergunta, porque o Maranhão não tem memória, né? Eu venho dizendo, não é por falta de aviso. Todos os secretários de cultura, eu falei isso. Todos. Luiz Bulcão, Joãozinho Ribeiro, Maestro Padilha, nossa Laura Amélia Damos, Olga Simão, quem mais que foi secretário? Diego agora. Felipe Camarão, Diego agora, já falei também. São mais de 10 secretários. Nós precisamos ter um acervo do Maranhão. Que não seja do Maranhão TV, porque é um programa independente de televisão, mas que seja do Estado. Você falou seja da cultura, que seja da política. Por exemplo, nós tivemos, para você ter uma ideia, nós tivemos, o Sarney foi presidente da República do Brasil. Naquela época, eu era correspondente da Globo aqui, eu fiz desde a escolha dos delegados da Assembleia, que foram votar no Sarney e no Tancredo, lá em Brasília, até a escolha desses delegados, até a eleição do Tancredo em janeiro de 1985, a posse do Sarney, o Sarney como vice-presidente foi empossado e depois respondeu pela presidência, com o falecimento do Tancredo Neves. Eu tenho todo esse acervo. Então, isso são fatos históricos do Brasil, Américo. São fatos que a nossa juventude, se eu perguntar para um estudante de primeiro grau, olha, do ensino fundamental, do ensino médio, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você tem todo esse material? Tenho esse material visualizado e já revisado, em DVD. Eu tenho esse material. Então, isso precisa ser feito. Hoje existe o livro plástico, então eletronicamente você faz isso em vídeo. Coloca a história do Maranhão em evidência. Você vê no lado econômico, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe que o Maranhão já produziu petróleo? Tinha em Barreirinha, tinha uma coisa... Não, não foi em Barreirinha. Já produziu petróleo, sim. 4 poços
em Primeira Cruz, entre os anos de 1984 a 1988, o Maranhão foi o sexto maior produtor de petróleo no Brasil. E cadê isso? Eu tenho. Naquela época... Que tipo de imagem você tem? Eu tenho um vídeo, depoimento do diretor da Petrobras dizendo esse é o melhor petróleo em terra que o Maranhão já produziu. E por que esse pifou? Fecharam os poços. Motivo? Os 4 poços de Primeira Cruz estão fechados até hoje. Quem comprou? Aquele cara que deu um calote no Brasil, que era um dos homens mais ricos do Brasil. Aquele que tinha uma mulher linda. Então, da mulher dele. Tu sabe o que aconteceu? Naquela época, eu tenho a imagem, Américo. O Maranhão produzia petróleo e gás. Sim. O petróleo vinha de barco para o Itaqui. Tem a imagem do percurso. Eu tenho a imagem do petróleo do Maranhão descendo no porto de Itaqui, dentro do navio. E o gás, sabe o que faziam com o gás? Tocavam fogo. Na nossa riqueza natural sendo destruída pelo fogo, porque não tinha onde nem como transportar o gás. Governo de quem? Não se pode falar em político na época de campanha. Mas era uma tristeza isso aí. A gente volta já aqui. Ele deve conversar mais um pouquinho disso. É só um instante, não demora.